A Escritura Sagrada, irmãos, ela mostra com uma clareza, eu diria, impressionante, que Deus que promete é o Deus que cumpre a sua palavra. O Deus que declara a sua vontade é o Deus que executa a sua vontade. Ele havia prometido uma terra a Israel e prometeu essa terra a Abraão, em Gênesis, no capítulo 12. E agora o Senhor está dando a Israel aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia ordenado. A palavra de Deus, ela se cumpre, o Senhor promete e aquilo que ele promete se realiza. Esse é um princípio importante, porque quando você olha no início do capítulo 34, por favor, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Entenda que até mesmo a entrada na terra é a ordenança divina, a distribuição da terra é pelo modelo e pela ordem divina, tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. E ele diz o seguinte no verso 2: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. Então, ele declara que eles ainda não entraram na terra, eles estão à margem do Rio Jordão, olhando para a terra prometida, e o Senhor as divide antes mesmo deles possuírem a terra. Parte da terra já foi entregue a 2,5 tribos antes do Jordão, e eles agora estão marchando para cruzar o Jordão e tomar a terra de Canaã. E o Senhor as divide, e como aquele que promete e cumpre, ele não apenas ordena a terra que será deles, mas ele conquista a terra por eles. Você entende isso? O Senhor é aquele que vai diante do seu povo. E nós aprendemos nessa caminhada, desde o princípio, isso. Quando Israel se submete ao seu Senhor, aquele que luta e guerreia pelo seu povo é o próprio Senhor. Quando Israel se aparta do Senhor e não anda segundo os mandamentos do Senhor, o Senhor torna-se inimigo de Israel. Todas as derrotas de Israel não foram derrotas para as nações que se levantavam contra Deus e eram superiores ao próprio Deus. Eram derrotas concedidas pelo próprio Deus a Israel. O Senhor, como que tirava momentaneamente a sua mão, Israel então passava por grande aflição. Os 40 anos no deserto não foram diferentes. Estavam à margem da terra, quando foram incrédulos e não creram nas promessas do Senhor e marcharam mais 40 anos no deserto. O Senhor revela que ele cumpre a sua palavra e que os caminhos, por mais longos e demorados e complexos, são caminhos do Senhor, guiando o seu povo para a promessa que ele fez. O que nós temos princípios muito claros agora essa terra tem limites, e essa terra ela tem demarcações bem claras, onde cada tribo ficará em cada região, cada parte de Canaã. Importante nós pensarmos, porque quando você olha para a terra e vê os limites da terra, entenda, irmãos, cada um assume um pedaço pequeno da terra. Um pouco maior, outro pouco menor. Cada tribo ficará com uma parte pequena da terra. Essa terra que é chamada na Escritura, não é uma terra que Deus prometeu, ou terra prometida, revela que ainda não era o limite, esse limite era aquele que foi ordenado por Deus a Abraão, mas a terra ela alcançou tamanhos ainda superiores posteriormente. No período de Davi e Salomão, por exemplo, Israel expandiu
essa terra ainda para tamanhos maiores. Por exemplo, se você abrir a Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, você vai encontrar especificamente no verso 26, segundo livro de Crônicas, capítulo 9, verso 26, diz assim a Escritura Sagrada: dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até o limite do Egito. Perceba, até o Eufrates. Nós estamos falando aqui da Mesopotâmia. A terra do Egito, sim, é um limite deles aqui, mas ele vai até a terra, o rio Eufrates, a terra de Eufrates, o rio Eufrates, de onde era o lugar do Éden. Era a região dos cananeus ali no centro, já não tão próximo do mar, mas distante do mar. Salomão expandiu o reino de Deus a tamanhos superiores a esse que nós estamos vendo aqui no texto em que a delimitação vai ser declarada. Mas tudo isso é descrito com um termo, Canaã. Essa aqui é a sorte das 9 tribos e meia, porque as outras 2 tribos e meia, no verso 14 e 15 do capítulo 34 de Números, já receberam a sua parte. Agora, no que diz respeito aos limites das 9 tribos e meia, porque no capítulo anterior as 2 tribos e meia receberam, agora as 9 e meia vão receber a terra de Canaã. O que essa descrição e essa delimitação tanto nos ensina, irmãos? Primeira coisa importante. Interessante você pensar nisso. Havia limites dentro da terra. Deus aponta os limites da nossa habitação. Deus aponta os limites da nossa habitação. Eles deveriam saber o que lugar e região eles deveriam possuir. Por exemplo, no verso 3 ele diz assim: a região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. De um lado e outro. Você vai de um lado e você vai a outro. Não passará desse limite. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul de Cades Barneia, e sairá de Razadar e passará a Asmon. Todos os limites. Preste bem atenção mais ou menos como funciona isso. Toda essa estrutura seria mais ou menos assim. De extensão seria mais ou menos 256 quilômetros. E de largura seria mais ou menos 80 quilômetros. Todo o território de Canaã. Pensando ele como no comprimento dele, de cima a baixo, seria em torno de 256 quilômetros. E na sua largura, ele teria um tamanho mais ou menos de 80 quilômetros, em torno de 50 milhas, a delimitação deles. Eles deveriam entrar nessa terra e possuí-la. Todos aqueles que estivessem nessa terra seriam destruídos. Eles deveriam impedir que aqueles que estavam lá permanecessem. Mas é interessante, pense bem nisso. Eles deveriam fazer com aqueles da sua terra. Eles tomam Canaã, em cada região tinha habitante, e cada um expulsaria os seus inimigos da sua própria região. Eles têm consciência disso, porque o Senhor vai ensinar posteriormente que todos aqueles que eles deixarem lá servirão como espinha, como um espinho nos seus olhos, trarão sofrimento para Israel. Eles têm o limite e os inimigos que eles têm de destruir. Mas ainda, não é? Eles vão entender algo importante, o que cada um deve possuir. O que cada um deve possuir, qual o limite que cada um deve possuir. Para que os desejos do coração deles não se apegassem às possessões desse mundo,
eles se alegrassem com aquilo que Deus deu e tivessem satisfação com a sorte que o Senhor concedeu a eles. Os israelitas não foram colocados sozinhos na terra, mas havia espaço para os seus vizinhos. Eles viviam ao lado de irmãos. Cada um possuía aquilo que o Senhor entregou a cada um. E o Senhor põe limites aos nossos desejos. Você não vai querer o que o outro tem. Você não vai querer a terra do outro. Essa é a terra, esse é o espaço que o Senhor deu a você. O Senhor põe limites aos desejos. E diga, tenha satisfação com a parte que caiu para você. Quando falamos do tamanho da terra, em torno de 256 quilômetros de comprimento e 80 de largura, não é? Entenda isso, irmãos. Apesar de ser um tamanho pequeno da terra, seria apenas por alguns anos. Era apenas por alguns anos. Um pedaço de terra pequeno, onde o Senhor seria conhecido e o seu nome seria grande. Naquele espaço de terra delimitado, era ali que ele seria conhecido. Esse é o jardim fechado de Deus, onde ele plantou para si, nesse mundo de impiedade, de desobediência, de desonestidade. Deus plantou um jardim nesse mundo e fez esse oásis nesse mundo para dizer, esse é o meu povo e aqui eu sou adorado, o meu nome é grande no meio deles, eu sou conhecido entre eles e os povos conhecem que eu os amo. O Senhor faz um jardim e os encerra em limites, dizendo, esse é meu povo. Esse é o jardim de Deus. O jardim do Senhor. Pequeno do Senhor, mas frutificava extraordinariamente. Se não fosse assim, eles não teriam subsistido. E aí, irmãos, eu preciso dizer a você com toda a sinceridade, o Senhor, o Criador do universo, Ele separou um povo dentre os povos, uma pequena parte, para si mesmo. A terra é dele, e a plenitude da terra pertence a ele. Apenas poucos conhecem ao Senhor e servem ao Senhor. Poucos sabem o que é a felicidade. Poucos sabem o que é dar frutos para Deus. Poucos nesse mundo. Uma sociedade como o nosso Brasil, ruindo diante dos nossos olhos. Ruindo diante dos nossos olhos. Essa erosão que comia o nosso Brasil por anos e anos e anos, destruiu tudo o que ele tinha e agora está ruindo diante dos nossos olhos. A felicidade não está na quantidade de dinheiro que eles têm. Milhões e milhões de dólares em conta no exterior. Riquezas, luxo. Agora, alguns deles até podem dizer, eu poderia trocar tudo isso
por felicidade que eu não conheci. Mas o Senhor tira um povo da escravidão e encerra esse povo numa terra, para que numa terra, num lugar, o nome dele seja conhecido. É assim a igreja, irmãos. O Senhor nos libertou da escravidão, o Senhor nos tirou da morte e nos colocou num corpo, o corpo de Cristo, para que nesse lugar, nesse local, e em todo lugar, em todo local, onde o nome do Senhor é conhecido, Ele seja adorado entre os povos. E é aqui que o nome dele tem que ser conhecido. É no meio do seu povo que ele tem que ser adorado. É aqui que ele é grande. E toda a terra saberá que ele é o nosso Senhor. Os limites que o Senhor nos concedeu foram esses. E a parte do mundo, irmãos, quando ele fatiou, ele deu uma parte pequena para o seu povo. Mas essa pequena parte chama-se, veja, na geografia do mundo, ele deu 256 quilômetros de extensão e 80 de largura. Ele deu uma extensão de terra num mundo como o nosso. Porque ele nos ensina que a nossa felicidade não está no bem que possuímos nessa terra. Aqueles que têm a sua propriedade nos céus têm razão para estar satisfeito com uma pequena parte nessa terra. Aqueles que têm uma propriedade nos céus estão satisfeitos com a casa que eles têm aqui na terra. Interessante que lá em Provérbios, isso é uma linguagem belíssima de Provérbios, no capítulo, Provérbios, capítulo 37, por favor. Provérbios 37, verso 16. Veja o que diz a Escritura. Desculpa. Salmo 37, 16. Provérbio 37 não vai ter. Salmo 37, desculpa. Salmo 37, verso 16. Diz assim a Escritura Sagrada, verso 16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O pouco que o Senhor nos concede, ou tanto que Ele nos concede, Ele nos dá uma terra com prazer e alegria. Mas veja como é interessante, veja os limites dessa terra, lá em Números 34, como funcionam os limites dessa terra. Você vai perceber primeiramente no verso 5 do capítulo 34 do livro de Números, rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Veja, ao ribeiro do Egito. Eles estarão ali no limite do lugar onde eles foram escravos. Eles olharão para aquele lugar dali e lembrarão que eles foram escravos naquele lugar e que Deus os libertou dali. E eles sabem que aquele lugar, por mais prazer que possa dar a eles, é um lugar de escravidão. E eles vão olhar, e os limites é para saber que fora da presença de Deus, nós estaremos escravizados. Mas não apenas nisso. Veja, por favor, irmãos, no verso 3 do mesmo capítulo, e o 12, 3 e 12, veja, começa e termina da mesma forma. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado,
Mar Salgado aqui é o Mar Morto. Agora veja o verso 12. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Este vos será a terra segundo os limites do seu contorno. Você percebe? Mar Salgado inicia e Mar Salgado termina. Porque essa é a visão clara que eles terão não apenas do Egito, mas da destruição de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que se tornou apenas um lago e que nunca se levantou das ruínas. Aquela água que não nasce peixe, não há criatura, por isso chamado de Mar Morto. Era parte dos seus limites. O Egito, o Mar Morto, constante aviso, cuidado com os pecados que levaram Sodoma e Gomorra à ruína. Quais os pecados de Sodoma e Gomorra? Muitos vão pensar que o pecado de Sodoma e Gomorra era simplesmente a questão sexual. Ezequiel vai dizer que o pecado deles é muito mais profundo. O pecado sexual é apenas a ponta do iceberg. Ele vai mostrar qual é a raiz desse pecado. Ezequiel 16, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Verso 49. Ezequiel 16, verso 49. Diz assim a palavra do Senhor: eis que esta foi a iniquidade. Deixa eu ler o 48, que você vai ver que Deus está condenando Israel por isso. Veja só, 48, 49. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Soberba, viver para si mesmo, satisfação dos seus próprios desejos, vive para si. Fartura de pão. Que ingredientes complicados. Fartura com soberba. Vai terminar em quê? Veja a sequência do texto. Tranquilidade próspera. E próspera tranquilidade. Vivendo uma vida, ora, irmãos, se você vive para si mesmo, se o que você tem é para si mesmo, e o que você busca é simplesmente tranquilidade para você mesmo, vivendo para si mesmo, chegará ao ponto em que eles vão satisfazer todos os desejos do coração, até mesmo a iniquidade sexual, que vai ser a ponta do iceberg. E diz o texto sagrado, vivendo para si, fartura de pão, tranquilidade, e o texto diz assim ainda, por favor, mas nunca amparou o pobre, nunca se preocupou com ninguém, nunca socorreu o necessitado, vive a vida para si mesmo. E aí o verso 50, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Está diante de Israel, dos limites de Israel, a escravidão do Egito,
o mar morto diante dos seus olhos. Os limites da terra nos mostram que fora da presença de Deus, que fora do lugar que Deus nos concedeu, nós andaremos em lugares que nos levarão à destruição. Esse é o fim deles. E o Senhor nos encerra então em igreja e nos permite vivermos aqui. E diante dos nossos olhos, irmãos, nosso mundo está ruindo. Onde está a minha segurança? Onde está a minha esperança? Onde está a minha confiança? Aí vem a segunda parte do texto, verso 16, até o final. Até o verso 29. Aí o Senhor vai escolher quem vai fazer a divisão das terras. É muito interessante, porque o Senhor pede um substituto, alguém que seja o mediador desse processo. Alguém que fosse um general, um comandante, pudesse conduzir a guerra. Mas mais do que isso, essa terra não vai ser possuída pela força, nem pela própria espada, mas pelo poder e o favor de Deus. Eles estavam tão confiantes na sua vitória, que o Senhor declara: o primeiro que você vai escolher para a guerra é o sacerdote. Esse homem certamente não foi preparado para a guerra, mas o primeiro que você vai escolher é o sacerdote. Veja o texto, por favor, 16. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Interessante. E aqui eles tipificam Cristo muito bem, que é sacerdote e rei. E é interessante que essa palavra é muito clara, entende? Quem que vai dividir a herança que vai ser conquistada? A terra que vai ser conquistada vai ser dividida. E quem vai conquistar a terra? O próprio Senhor. E às vezes nós nos armamos para a guerra, pensando simplesmente em armas, não no sacerdote. Nós nos armamos para a guerra, mas nos esquecemos quem é o general que vai para a guerra. É o que vai acontecer quando eles entrarem na terra prometida. Vocês vão ver quando o sacerdote coloca o pé com a arca dentro do rio Jordão, o rio seca. É o Senhor que vai adiante deles. Eles não podem confiar em cavalos, eles não podem confiar na força, na lança, eles não podem confiar em armas, eles têm que confiar no Senhor. Se eu puder contar essa história sem me complicar muito emocionalmente, eu vou contar. Eu lembro que no dia que eu fui com a minha esposa ao médico e fechado tudo para a cirurgia dela, eu e ela sentado junto de frente ao doutor, e aí nós abrimos a Bíblia com ele, o Salmo, e disse para ele: doutor, uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, eu confio no Senhor. Eu quero dizer para o senhor que o senhor estudou, o senhor é preparado, mas a minha esperança está em Deus. Essa é a minha confiança.
que o Senhor vai ser um instrumento de Deus. Apenas isso. Ele disse, o Senhor me chamou de cavalo. Ele riu depois. Falei, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas eu preciso dizer para o Senhor, com todas as palavras, com toda a dor da minha alma, com toda a tristeza do meu coração, eu preciso dizer para o Senhor que eu confio em Deus, é nele que eu ponho a minha esperança. Nós escolhemos o melhor, preparamos o melhor, estamos fazendo o melhor, mas a nossa confiança está em Deus. Israel vai para a guerra. Quem é o nosso guerreiro? E quem vai à nossa frente? E quem vai vencer a batalha por nós? Você confia na espada? Deus disse, escolha Eleazar. Ele é o sacerdote. Ele vai adiante. Ele vai escolher a terra. Isso me lembra de Efésios, capítulo 1, verso 11. Por favor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 11. Efésios 1, 11 diz assim as Escrituras. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no qual fomos também feito herança. Fomos feito herança nele. Nós herdamos aquilo que é dele e nós somos herança dele. O que nós possuímos foi o que ele conquistou. O que nós temos é o que ele tem. O que nós temos nessa vida é o que ele nos deu. E nós temos a certeza que se ele morreu e ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Nós atravessaremos o Jordão e nós viveremos com ele por toda a eternidade. Escolhe Eleazar. E Josué, o capitão, o rei. Escolhe esses. Jesus é rei e sacerdote. E essa terra, ela é feliz e ela trará felicidade ao seu povo, porque foi conquistada por Deus, ao seu povo. E nós herdamos aquilo que o Senhor nos concedeu. Cada um escolheria na sua tribo um líder que iria fazer a divisão de toda a terra. Interessante que é assim que o Senhor faz o cuidado com o seu povo. É Ele quem conquista o seu povo, é Ele quem tira o seu povo da escravidão, é Ele quem dá ao seu povo a terra prometida, e é Ele quem escolhe aqueles que vão cuidar do seu povo durante todo o tempo em que viverem na terra prometida. Todas as obras pertencem a Deus. Tudo aquilo que está acontecendo foi feito por Ele, ordenado por Ele. E todo o final da história já foi designado por Ele, o seu povo, a sua terra, a sua habitação, herança do Senhor e conquistado por Ele. Os limites geográficos de uma terra pequena num mundo e a maneira como essa terra é conquistada e dividida. O sacerdote e o rei. Israel vai conquistar Canaã em pouco tempo. Mas nós vamos ver cada vez mais claro
que quem conquista a terra é o Senhor. Isso então nos faz pensar e refletir rapidamente naquilo que desde o princípio se revela. Quando nós andamos em submissão a Deus, nós desfrutamos dos benefícios do Senhor. E foi por isso que Adão e Eva não puderam mais desfrutar do paraíso, porque eles não fizeram aquilo que Deus ordenou. Israel está sendo ensinado desde cedo que é Deus quem os liberta e libertou do Egito, é Deus quem os conduz no deserto, é Deus quem os livra dos inimigos, é Deus quem os faz possuir a terra, é Deus quem divide a terra. Cada um terá a sorte que Deus lhe entregar. Essa é a divisão de Deus, Ele dá a cada um a sua parte, e isso é conquistado pelo nosso Redentor. Em outras palavras, tudo começa e tudo termina nele. E nós não vivemos e submetemos e não desfrutamos dos benefícios desse Evangelho, porque nos opomos a ele na vida de pecado, porque nós nos rebelamos, porque murmuramos, porque reclamamos, porque não estamos satisfeitos com a parte que Deus nos deu. Nós estamos insatisfeitos porque não entendemos que a nossa terra e a nossa pátria não é aqui, que a herança que nos foi outorgada não está nesse mundo, pelo menos do jeito que ele se encontra. Quando for restaurado, sim, agora não é essa a nossa pátria. Nós não deveríamos, então, colocar nossa confiança e esperança nas coisas dessa vida, nem mesmo acreditar que com a nossa força nós vamos conquistar. Nós dependemos do Rei e do sacerdote. Se o seu coração está aflito por aquilo que você tem ou aquilo que você não tem, se você está insatisfeito com as coisas que você não tem, por aquilo que lhe falta, medita agora em tudo aquilo que você já tem em Cristo. Você é herdeiro com Ele, co-herdeiro com Ele, de tudo aquilo que Ele conquistou. Aquieta o teu coração, acalma teu coração e tenha paz. Tenha paz, porque o capitão e o sacerdote já dividiram a terra e conquistaram completamente por nós. Mas, por outro lado, deixa eu lhe dizer isso também. Você pode estar ansioso, reclamando daquilo que você tem, no sentido de ser pouco, mas às vezes você tem até muito, mas vive a vida querendo ainda mais e mais e mais e mais, a ponto de se envolver em ciladas do maligno, a ponto de cair em ciladas do maligno. E o teu coração se agita para ter as coisas dessa terra. A tua satisfação nunca vai ser completa se você acha que vai chegar ao limite de ter nessa vida para ter satisfação. Nunca. Se Deus não for a tua satisfação, você nunca vai estar satisfeito com nada que você tem. Nada que você tem. E tudo começa com um princípio. É Ele quem dá os limites da terra. Não sou eu, é Ele. Muitos trabalham muito e não têm muito. Alguns trabalham muito e têm muito. O meu coração precisa estar satisfeito no Senhor e alegre com aquilo que eu tenho.
Porque o que eu tenho é dado por Ele. E por último, só uma maneira de você fugir de toda essa cilada é lembrando onde Deus te tirou e onde te colocou. Você pertence hoje a um jardim fechado. Você é parte da igreja do Senhor, nesse mundo caído. E lá você tem o Mar Morto, você tem Sodoma e Gomorra, lá você tem o Egito, lá você tem corrupção. Esse é o mundo. Olha para ele, veja o que ele tem para te dar, veja o que ele tem para te conceder, veja a glória que ele tem para te dar. Olhe para isso e veja se é isso que você deseja. E você precisa entender que nós temos então uma herança nos céus que foi conquistada por Cristo. E essa herança, ela nos faz ter satisfação com aquilo que Ele nos dá aqui na terra. Não é isso que nós queremos. Porque esse é o lugar que Ele escolheu para ter o seu nome conhecido. E como Deus é conhecido na tua vida? Esse é o lugar que Ele escolheu para ser exaltado, para ser cultuado, para ser servido. Esse é um lugar onde nós devemos amar uns aos outros, respeitando o limite de cada um, fronteira, cada um conquista o que Deus deu. Eu estou satisfeito com o que eu tenho, alegre por aquele que, passando o meu limite, Deus deu a ele, satisfeito com cada um, tendo aquilo que Deus deu segundo a sua vontade. Esse é o lugar que Ele escolheu para ter o seu nome exaltado. E não apenas no culto, mas na vida e no dia a dia. Essa é a verdade de uma terra conquistada por Deus, dada por Ele, dividida por Ele, e que um povo que recebe tudo isso pela graça não pode reclamar, mas ter gratidão no coração todos os dias da sua vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graça, Senhor, por Tua palavra e pelo privilégio de podermos, ouvindo a Tua voz, compreender, ó Deus, onde está o nosso coração e como temos andado, Senhor Deus, de modo pecaminoso na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou do Egito e da escravidão do pecado e nos concedeu uma herança, como o nosso pai Abraão bem e muito claramente nos ensina na palavra. Ele buscava uma cidade celestial. É essa Canaã para onde nós iremos. Ajuda-nos a vivermos para a Tua glória e glorifica o Teu nome no meio do Teu povo. Santifica-nos, ó Deus, para que o Senhor seja conhecido e exaltado no meio da Tua igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.